Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema. Prestemos atenção. O enganoso mito do avivamento mundial. Querido obreiro, não se esqueça de algo sumamente importante. A Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a completa, a suficiente, a soberana, a perfeita, a inteligível, a sempre atual e a eterna Palavra de Deus. E que o Espírito Santo, o Divino Preceptor, nos ajude na ministração desta mensagem. Amém. Quem ainda não ouviu falar no avivamento mundial que precederá a segunda vinda de Jesus? Tão poderoso e marcante será esse reavivamento que nenhum crente poderá ignorá-lo. Mas compungidos, preparar-nos-emos com temor e tremor, a fim de recepcionar o amado esposo. Assim sendo, muitos são os evangélicos, mormente os pentecostais, que aguardam ansiosamente o derradeiro despertamento espiritual da era do Espírito Santo. Acerca desse avivamento, o que nos diz a Bíblia Sagrada, a reveladora Palavra de Deus? Se a percorrermos com a lucidez que ela nos proporciona, concluiremos que o tal avivamento não passa de um mito bem intencionado. Não busco aqui, queridos irmãos, desconstruir a teologia do autêntico avivamento bíblico que desde anos vem acordando os fiéis a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 4 e versículo 26. Mas não posso, outro sim, concordar com um evento hipotético que nenhum alicerce bíblico apresenta. Na verdade, o que já temos pela frente são terríveis e insuportáveis provações escatológicas. O esfriamento do amor a Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, o incremento da apostasia final, a ascensão de falsos cristos, profetas e doutores, a multiplicação da iniquidade entre os santos, a negação do arrebatamento da Igreja e o ataque cada vez mais frontal e blasfemo às Escrituras Sagradas. Mas, concernente a um futuro avivamento mundial, o que temos a acrescentar? Desde o dia de Pentecostes até hoje, o povo de Deus jamais deixou de ser reavivado. As igrejas que o buscam não deixarão de recebê-lo. Atos capítulo 2 e versículo 39. Quanto às que o rejeitam, porém, hão de morrer em seus delitos, pecados e rebeliões. Ao soar da última trombeta, por conseguinte, uns estarão apercebidos, enquanto outros achar-se-ão embriagados com este mundo que, abissalmente, jaz no maligno. Tópico 1. O panorama das igrejas quando do estrugir da última trombeta. Nesta etapa final e perturbadora que antecede o nosso arrebatamento, os capítulos 2 e 3 de Apocalipse fazem um diagnóstico bastante realista e gravíssimo da situação doutrinária, espiritual e ética das igrejas locais. Portanto, as exortações que serviram aos contemporâneos do evangelista, aprisionado em Pátimos, são-nos úteis também agora. Atentemos, pois, aos consolos e reprimendas do Cordeiro, feitas através do apóstolo João. E assim não demoraremos a concluir que o nosso Senhor não alude, em momento algum, a esse hipotético avivamento mundial,
Isto não significa, todavia, que não esteja ele disposto a avivar esta igreja ou aquela congregação. Se lhe acatarmos a palavra, seremos reavivados. Como o grande problema da igreja em Éfeso era a perda do primeiro amor, eis o que Jesus Cristo, nosso zeloso e eterno guia, expressa energicamente ao seu pastor e anjo. Prestemos atenção, porque esta reprimenda serve-nos igualmente. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5. Já que a igreja em Esmirna vinha sendo duramente perseguida pelo sistema do anticristo, deixa-lhe o Senhor uma consolação eterna. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2 e versículo 10. Posto estar a igreja em Pérgamo sequestrada por sórdidas heresias, o Senhor endereça-lhe uma censura severa e acabrunhante. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Apocalipse capítulo 2, versículos 14 e 15. A igreja em Tiatira, por sua vez, achava-se dominada por uma profetisa, cuja alcunha era Jezabel, a diabólica mulher do rei Acabe. Enojado com aquela situação, o cordeiro insurge-se contra aquele pastor. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Apocalipse capítulo 2, do versículo 20 ao 22. Se formos à igreja de Sardes, constataremos que o seu problema, gravíssimo e perigosamente terminal, era sua morte diante do Deus vivo. Atenhamo-nos, pois, às palavras do sumo pastor, aquele obreiro já defunto. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse capítulo 3, versículos 2 e 3. Conquanto perfeita em fé e em obras, a igreja em Filadélfia vinha sendo perseguida por crentes falsos e obreiros falsificados. Por isto, ergue-se Cristo em defesa daquele pastor e daquele santo rebanho. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás,
Aos que se dizem judeus e não o são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Apocalipse capítulo 3, versículos 9 e 10. Finalmente, queridos irmãos, defrontar-nos-emos com a igreja em Laodiceia, rica e embalada por uma prosperidade mundana e afrontosa a Deus e aos santos, recebe o seu pastor, já caído, já mundano, do Rei dos Reis, a mais dura das repreensões. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez. E que unja os olhos com colírio, para que vejas. Apocalipse capítulo 3, do versículo 15 ao 18. Este é o cenário das igrejas locais quando da volta de nosso Senhor. Portanto, não espere o imaginado avivamento mundial que, segundo ensinam, precederá o arrebatamento da igreja. Mas, obediente à voz do Espírito Santo, ore, vigie, santifique-se, porquanto a última trombeta já está prestes a estrugir. Tópico 2. O esfriamento do amor a Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus. Os que aguardam ansiosamente o tão propalado avivamento mundial talvez se escandalizem com esta advertência de nosso Senhor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus capítulo 24 e versículo 11. No contexto desta profecia, temos de observar também algo sumamente preocupante. Antes deste aviso, o Filho do Homem, já se preparando para morrer como Filho de Deus, alerta-nos enfaticamente. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24 e versículo 11. Levando-se em conta outras exortações semelhantes, tristemente concluímos que o amor cristão vai, entre nós, enregelando-se a partir do púlpito, conforme a repreensão que o Cordeiro endereça ao pastor de Éfeso. Atenção, porque esta reprimenda serve também para todos nós hoje. Atenção. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5. Apesar dos doutores que em nossos púlpitos amontoam-se e acotovelam-se, nunca as ovelhas estiveram tão distantes do sumo pastor quanto agora. 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 3. Tais homens, inimigos da Igreja de Cristo e do Cristo da Igreja, são adversários confessos da sã doutrina.
ensinando mitos e lecionando fábulas, levam redis inteiros a desamar o Salvador e Redentor de nossas almas. Se o púlpito já desama Cristo, como esperar que os bancos amem-no com amor primeiro? Por causa da gravidade desta hora, não esperemos por um avivamento mundial. Localmente, todavia, ainda podemos viver um grande avivamento bíblico conforme o Senhor nos promete. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Atos capítulo 1 e versículo 8. Tópico 3. O incremento da apostasia final. Se você, querido irmão, aguarda o avivamento mundial que, antecedendo o soar da última trombeta, haverá de preparar todos os crentes para a vinda do Senhor, é o que ensinam. Talvez se espante com esta profecia do irmão Paulo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada sua própria consciência. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Lamentavelmente, não são poucos os mestres e doutores que em nosso meio fazem teologia e elaboram doutrinas, tendo à sua destra espíritos imundos exegéticos e à sua sinistra demônios hermenêuticos. Este ataca a Bíblia, negando-lhe a divina inspiração, a singular e comprovada inerrância e a sua assustadora infalibilidade. Aquele agride nosso Senhor, blasfemando-lhe a divindade e nivelando a homens mortais, enganosos e enganadores. Aquele outro investe-se contra o próprio Deus, como se Deus não fosse Deus. Constata-se, pois, que o tão aludido avivamento mundial não virá. O que já veio e já é realidade em nossos púlpitos, cátedras e instituições é a apostasia final. Localmente, porém, se buscarmos a Deus e ouvirmos o que o Espírito Santo diz às igrejas, experimentaremos em breve um grande e poderoso avivamento, conforme antecipa o santo profeta. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. Tópico 4. A multiplicação da iniquidade entre os santos. Não são poucos os que ingênua e erraticamente aguardam o avivamento mundial. Segundo creem, esse avivamento será tão inusitado e eficaz que os forçará, de algum modo ainda desconhecido, a preparar-se ao arrebatamento da igreja. Creem eles ainda que nesse período haverá uma onda tão grande de santidade, pureza e amor ao Filho de Deus que seremos todos avivados. Mas que advertência deixa-nos o Senhor Jesus? Infelizmente, as advertências são nada animadoras. Eis o que Jesus revela no sermão profético. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículos 11 e 12. Ao invés do avivamento mundial tão esperado, o que presenciamos hoje? Entre os santos, multiplica-se a impureza, a iniquidade e a apostasia. Adultera-se abertamente e abertamente oprime-se o cônjuge traído e desprezado. Rouba-se e corrompe-se. E com o fruto do roubo e da corrupção, compram-se consciências e até rebanhos inteiros se compram. Os que mentem já não podem viver sem a sua mentira cotidiana. Além de mentirem, caluniam. E caluniando, já não temem furtar pastorados, igrejas e almas. Tudo farão por alcançar seus intentos. Se for preciso, matarão e sangue hão de derramar, como fez o perverso Caim. Meu Deus, que situação dificílima! Cordeiro, vem buscar-nos logo. De tal forma multiplicou-se a iniquidade entre nós, que o Senhor veio a indagar de seus discípulos. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Lucas capítulo 18 e versículo 8. Portanto, diante do que já estamos presenciando, não espere o tão aclamado avivamento mundial, porque este jamais virá. É antibíblico. As Escrituras nada falam sobre esse evento. Todavia, a sua igreja poderá experimentar o avivamento que desde o Pentecostes o Senhor Jesus tem nos provido. Tópico 5. A negação do arrebatamento da igreja. Se bem atentarmos às profecias do Novo Testamento, concluiremos que não haverá o ideado avivamento mundial que, irresistível e forte, levará todos os crentes a despertarem-se ao arrebatamento da igreja. Infelizmente, o que já está acontecendo é um ataque programado e sistemático contra a própria vinda de nosso Senhor, conforme constatamos nesta advertência do irmão Pedro. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4. Por conseguinte, ao invés de aguardarmos o suposto avivamento, preparemo-nos desde já para o retorno do amado esposo, porquanto não sabemos a que hora ele virá. O que podemos garantir é que, quando a última trombeta estrugir, muitos estarão embriagados com as glórias, vícios e deleites deste século. Não nos enganemos com doutrinas que, apesar de sua piedosa aparência, são totalmente contrárias à Bíblia Sagrada. Ao invés de esperarmos o tal avivamento, atentemos às palavras de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Prestemos atenção. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos capítulo 13 e versículo 33. Tópico 6. O ataque frontal e blasfemo à Bíblia Sagrada. Não nos iludamos com a falácia do avivamento mundial, porquanto a apostasia escatológica já é uma diabólica realidade em nossos dias.
até a própria Bíblia Sagrada vem sendo implacável, sistemática e blasfemamente atacada em púlpitos dantes piedosos, em cátedras, outrora ortodoxas, e em publicações, ainda ontem submissas aos santos profetas e apóstolos de nosso Senhor, mas hoje entregues a Satanás. Agora, a inspiração divina, a inerrância absoluta e a infalibilidade total da Bíblia Sagrada, a eterna Palavra de Deus, são duramente questionadas até mesmo entre os herdeiros espirituais de Daniel Berg e Gunnar Wingren. O que julgávamos impossível na década passada, somos constrangidos a constatar nesta exata instância tão insuportável. Senhor, tem misericórdia. Atacam-se o Antigo e o Novo Testamento, mesmo sabendo-se que o Senhor já está às portas, conforme escreve o apóstolo Pedro. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 14 ao 18. Defendamos com santo ardor a Bíblia Sagrada. Apesar dos incrédulos que entre nós esforçam-se por destruí-la, a Bíblia jamais deixará de ser divina, inerrante, infalível, completa, suficiente, soberana, inteligível, perfeitíssima, sempre atual e eterna. Sim, querido irmão, ela é a eterna Palavra de Deus, de conformidade com este tremendo enunciado do profeta. Cega-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Isaías capítulo 40 e versículo 8. Conclusão. Apesar do falacioso avivamento mundial, podemos nós, desde já, desfrutar de um autêntico despertamento bíblico. Conscientizemo-nos, então, de algo grave e muito perturbador. O avivamento mundial, conforme o imaginam e intensamente ainda o ensinam, não virá, pois é antibíblico. O que já veio, e o que já apoderou-se de muitas igrejas, congregações e instituições, dantes piedosas e santas, é a apostasia escatológica, conforme adverte-nos o santo apóstolo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada sua própria consciência. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Embora o avivamento mundial seja contrário às Escrituras, o avivamento bíblico de uma igreja local,
e o de cada salvo em particular, que, em oração e santa vigilância, aguardam a vinda do Senhor, continuam a ocorrer neste exato momento. O cenário mundial, quando da volta de Jesus, será o mesmo dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Então, corrijamos os problemas apontados pelo Senhor Jesus em cada uma de nossas igrejas, congregações e instituições. Deseja você, querido irmão, um grande avivamento? Este é um momento sobremodo oportuno, pois o Cordeiro há de vir imediatamente, talvez na próxima vigília. Então volte-se à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Retorne à oração, ao clamor e às lágrimas. Sem oração, o avivamento é impossível. Resgatemos nossos púlpitos. A pregação das verdades pentecostais tem de imperar em nossas reuniões. Não extinguemos o Espírito Santo. O avivamento mundial não passa de uma inverdade. Todavia, local e individualmente, repito, podemos desfrutar de um grande, poderoso e bíblico avivamento, conforme enfatiza Deus através de seu profeta. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. Somente assim, queridos irmãos, as Assembleias de Deus no Brasil poderão vencer os grandes e urgentes desafios que ameaçam a sua jornada vitoriosa a Jerusalém celeste. Que Deus tenha misericórdia de nossas almas e prepare-nos para o arrebatamento da igreja que será imediato. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, agradecemos-te, ó Senhor, pela salvação das nossas almas, pela convicção de vida eterna, pelo batismo com o Espírito Santo, pelos dons espirituais, ministeriais e de serviço. Agradeço-te, ó Deus, porque continuas a avivar as tuas igrejas, no Brasil, nas Américas, na África, na Ásia, na Europa, em suma, em todo o mundo. De fato, Pai, não virá o tão propalado avivamento mundial, porquanto o cenário das igrejas locais será o mesmo dos capítulos 2 e 3 da tua palavra, o Apocalipse. Mas, local e individualmente, podemos desde já desfrutar de um grande despertar, de um grande despertamento espiritual. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Prezados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.